Olá, sou a Beatriz Correia Oscar da Silva, mestranda em Estudos Literários na Universidade Federal de Juiz de Fora, bolsista FAPEMIG, e meu trabalho se intitula Modalzushur, adaptando uma web novel para história em quadrinhos. Os tópicos abordados serão os seguintes: web novel, manhwa, teoria da adaptação, análise e considerações finais. A web novel foi escrita pela autora Mo Xiang-Tong e pertence aos gêneros Danmei e Xianxia. Danmei trata de relacionamentos homoafetivos entre homens e o Xianxia é um gênero de fantasia tipicamente chinês. A obra foi originalmente publicada no site Jinjiang Wanshuichang de outubro de 2015 a março de 2016, sendo posteriormente revisada pela autora. Ainda depois, foi publicado em formato físico e traduzido para várias línguas. Devido ao seu grande sucesso, a obra ganhou diversas adaptações para outras mídias, como audiodrama, série live-action, manhwa, donghua e, mais recentemente, em formato mangá japonês. Modal Zushi também foi traduzido para o português e publicado pela editora New Pop em 5 volumes. O objeto de análise vai ser o manhwa, que tem arte de Luo Di Chanchou, e foi publicado online pelo aplicativo Paikan Manhwa de 2017 a 2022, totalizando 258 capítulos. Atualmente, o manhwa está sendo publicado em formato físico em Taiwan e também está sendo traduzido e lançado em vários outros países, como o Brasil, também pela editora New Pop. O aporte teórico será a teoria da adaptação de Linda Hutton, conforme seu livro Uma Teoria da Adaptação. Nele, a autora fala como a adaptação é algo próprio da humanidade. Estamos sempre contando e recontando histórias. Ela resume a adaptação em 3 pontos: como uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis, como um ato criativo e interpretativo de apropriação, recuperação, e como um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. Ela também afirma que a adaptação é uma forma de repetição sem replicação, porque há sempre a presença da mudança, independente de o enredo ter muitas modificações ou não. Só o fato de estar transpondo aquela obra para uma outra mídia já faz com que isso seja uma mudança significativa. Ela também afirma que a adaptação tem um apelo financeiro, podendo trazer novos consumidores. Considerando a definição dupla da adaptação enquanto produto e enquanto processo, a autora acredita que essa dupla natureza não significa que a adaptação deve ser analisada sob o prisma da fidelidade. Então, isso não deve ser o principal critério. Na verdade, não deve ser um critério, segundo a autora. No entanto, o fato de não se olhar uma obra sob o prisma da fidelidade não quer dizer que não se possa avaliar a adaptação enquanto boa ou ruim. Para ela, uma adaptação bem-sucedida seria aquela que satisfaz tanto o público conhecedor da obra que deu origem às adaptações, quanto aquele que é o desconhecedor. E ela fala também que as diversas versões existem de forma lateral, não vertical, ou seja, de forma hierárquica. Hutchell também fala que, em alguns casos, os contextos culturais facilitam o exercício dessa atividade adaptativa. Já em outros, o contexto pode criar verdadeiros desafios. O manhwa modal do fio se encontra na questão dos desafios, pois algumas cenas da web novel que são retratadas no manhwa sofrem uma certa censura, já que esse tipo de produção tem que passar pelo escrutínio da censura na China. Por conta disso, coisas que são mostradas de uma certa forma na web novel são sugeridas ou cortadas na adaptação para o manhwa. Então, no lado esquerdo, temos um exemplo de uma cena de beijo que não fica completamente exposta, só sugerida. E na direita, nós temos uma publicação que a artista fez em seu Twitter, né, pessoal, mostrando como idealmente seria aquela cena. Com relação à metodologia, Hutchell propõe que, para entender uma adaptação, sejam feitas 6 perguntas: o que, quem, por quê, como, onde e quando. A primeira pergunta, o que,
se refere ao formato, ao meio midiático ao qual pertence determinada adaptação. No caso de Modal Zushi, no manhwa, nós temos o formato história em quadrinhos, mais especificamente de webtoon, que é um tipo de quadrinho criado na Coreia do Sul, feito especificamente para ser lido no celular. Então, ele tem um formato de rolagem vertical, é todo colorido e é serializado em episódios curtos para serem consumidos de 1 a 3 minutos. Como o mercado coreano é pequeno, e tem uma grande oferta de quadrinhos, ele acabou se tornando saturado. Isso levou as empresas a investirem em mercados externos. Então, houve a globalização dos webtoons. E essa popularização chegou na China, sendo hoje o padrão de quadrinhos digitais lá, como em outros países, como a Tailândia e a Indonésia. Como falado anteriormente, o manhwa foi publicado primeiramente no aplicativo Wacom Manhwa. Aqui temos um exemplo de como ele é lido, né, no formato para o celular, né? E também como fica a sua configuração quando publicado em formato físico. Uma característica marcante dos webtoons é o uso criativo da sarjeta, que são aqueles espaços brancos entre os quadros num quadrinho. Como a sarjeta costuma ser bastante longa em webtoons, os artistas tendem a usar ela o máximo que podem da maneira mais criativa possível. Então, aqui temos alguns exemplos desse uso da sarjeta no manhwa. Um outro ponto relevante de ser mencionado é a questão da linguagem dos quadrinhos. Isso tem relação com a fala de Ramos, no qual ele explica que os recursos dos quadrinhos nada mais são do que respostas próprias a elementos constituintes da narrativa. Um desses elementos é a presença de expressões faciais bastante características em quadrinhos produzidos no leste asiático, devido à influência dos mangás japoneses. Então, na esquerda da tela, nós temos exemplos de várias expressões que são bem reconhecíveis pelos leitores desses quadrinhos. Então, aqui estão alguns exemplos dessas expressões, como foram ilustradas no manhwa. E também temos um outro ponto, um outro elemento, que são os balões de fala ou de pensamento, que também são bastante criativos, né, nessas obras. Então, na figura ao lado esquerdo da tela, nós temos dois balões diferentes que indicam pensamento. No lado direito, temos a fala do vendedor que está interagindo diretamente com o personagem. Então, o formato do balão também influencia na mensagem que é passada. Então, a imagem mais à esquerda, nós temos o exemplo de um balão mais deformado, demonstrando medo, e mais abaixo, no mesmo quadro, nós temos um meio pontudo, mostrando que a pessoa está gritando. Nos dois quadros do meio, o de cima mostra que o personagem está animado na fala dele, e os balões de baixo, com linhas tracejadas, né, pontilhadas, está indicando que os personagens estão falando de forma sussurrada. Já no quadro superior da tela, nós temos também uma deformação ali que indica que o personagem está chorando, e embaixo, mesmo sem palavra, o formato do balão está ajudando a mostrar que o personagem está com certa surpresa. As onomatopeias também são bastante relevantes para o dinamismo das cenas, bem como o uso de cores para os próprios balões, já que os webtoons são coloridos, então o uso de cores é relevante. A próxima pergunta é quem se refere à artista Luo Di Chongchou, também conhecida como Mao Tuan Xiao Jianjian. Ela já havia sido responsável, antes de trabalhar com o manhwa, pela ilustração das capas dos volumes físicos de um livro da mesma autora, uma série, né, um web novel que foi publicada em 3 volumes, que se chama The Scam Villains Self-Saving System. É interessante também reparar a mudança no traço da artista, já que os capítulos são lançados ao longo de anos, então isso também é bastante perceptível. A próxima pergunta, por que, se refere à motivação para a criação de uma adaptação. Então, devido ao sucesso da web novel, a primeira adaptação foi justamente o manhwa, e ele ficou bastante popular na China, ganhando prêmios. Como se refere à relação entre as diferentes adaptações? Então, temos o manhwa, o audiodrama, o donghua, né, que é a animação,
um formato pequenininho do Donghua, que é mais voltado para comédia. Nós temos a série live action chamada The Untamed, mais recentemente o lançamento do mangá japonês, e ainda não foi lançado oficialmente, mas também há um jogo para ser divulgado. A pergunta onde se refere ao local de produção de adaptação, então nós temos a China com suas particularidades culturais, e por fim a pergunta quando se refere ao momento de produção de uma adaptação. Então, nós temos a China do século XXI, governada por Xi Jinping, e o país passa por uma grande progressão econômica, principalmente no polo tecnológico. Como análise, propus o primeiro capítulo do manhwa, que se chama Aconteceu Novamente, usando imagens retiradas da edição brasileira feita pela New Pop. A primeira questão que chama a atenção é o fato do personagem Mo Shun-yu estar falando e mostrando um ritual, o que na web novel é bastante diferente, já que esse personagem não fala absolutamente nada, a gente só sabe informações sobre ele através do próprio protagonista, já que o personagem já começa a história, o Mo Shun-yu já começa a história morto e o seu corpo já habitado pelo protagonista Wei Wuxian. Então aqui nós temos a adaptação trazendo voz para um personagem que não tinha na web novel, consequentemente trazendo algo novo para essa adaptação. Também temos informações ditas por esse personagem que você só fica sabendo na web novel a partir do segundo capítulo, quando o protagonista, Wei Wuxian, vai coletando pedaços de papel escritos por Mo Shun-yu e formando assim, né, completando o quebra-cabeça sobre a vida desse rapaz que ele não conhecia antes. Então, no quadrinho, o próprio Mo Shun-yu conta um pouco da sua história para o público. Então, seguimos com a imagem de flashbacks de momentos que vão ser comentados posteriormente na novel, bem como o quadrinho mostra claramente o momento em que a alma de Motion deixa seu corpo e a alma de Wei Wuxian entra dentro desse corpo que foi oferecido para ele, coisa que não é mostrada na novela, é só algo contado pelo protagonista, mas não algo que é mostrado claramente. Então, mais uma vez, o manhwa traz uma perspectiva diferente, ele mostrando algo que ficou apenas comentado na web novel. E temos também vários balões com imagem, com balões em preto, um formato diferenciado, que parecem vozes bastante macabras ou assustadoras, e não fica claro quem está falando essas coisas. Porém, na novel, fica muito evidente que quem está falando essas coisas nos balões são cultivadores, ou seja, pessoas que vivem naquele mundo no qual se passa a história. Então, eles estão falando sobre esse personagem, o protagonista Wei Wuxian, que era visto de forma bastante negativa pela sociedade na qual ele estava inserido, por diversas razões que são mostradas ao longo da web novel. Então, o manhwa mostra isso de uma forma bastante macabra, justamente para fazer referência a essa questão do julgamento, enquanto não deixando evidente quem seria necessariamente as pessoas falando ali, enquanto na web novel você sabe quem está falando aquelas coisas, então você tem uma diferença de perspectiva entre o quadrinho e o romance na web novel, já que no quadrinho não fica tão claro quem está falando determinadas coisas. Para considerações finais, gostaria de dizer que ficou bastante evidente que o quadrinho é uma adaptação bem sucedida, pois traz pontos de vista novos, enquanto mantém a essência, né, da obra, os pontos principais que a fazem ser tão amadas pelo seu público. E ela o manhwa pode ser tanto aproveitado por quem já conhecia o web novel, quanto quem não conhecia, fazendo assim uma adaptação bem sucedida. Aqui estão as referências. Muito obrigada pela atenção.